Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabi, sou uma média vestibulanda e hoje a gente vai falar dos documentos atualizados para o ProUni 2025. Bom gente, vale ressaltar que todas as informações aqui no vídeo foram retiradas lá do site do ProUni, então são informações confiáveis. E o intuito do vídeo é ser útil para aquelas pessoas que terminaram o ProUni, né, que foi dia 28, terça-feira, pré-classificado em alguma opção de curso e querer ir adiantando os documentos dos membros familiares, da casa e tudo mais, porque a gente sabe que o ProUni ele tem uma reputação de querer saber muito, então ele pede muita documentação e muitas pessoas acabam perdendo a vaga na faculdade porque não conseguiram correr atrás das documentações a tempo. Depois que você for aprovado, o MEC vai enviar um e-mail falando dessa sua aprovação e logo em seguida também a faculdade tende a entrar em contato com você, mandando a lista de documentos necessários para você efetivar sua matrícula. Algumas faculdades tendem a querer esse tipo de documento online, outras querem que você leve lá presencialmente, então é muito importante você se atentar ao próprio processo seletivo da faculdade. Cada faculdade tem a sua lista própria de documentos. Então, geralmente, eles podem pedir documentos a mais, além desses aqui que eu vou tratar no vídeo, mas geralmente é todos esses documentos que vão estar contidos aqui nesse vídeo. Então, vamos começar com a identificação do aprovado e dos membros do grupo familiar. Membros do grupo familiar são as pessoas que moram junto com a pessoa aprovada pelo ProUni. São 7 documentos aceitos para essa identificação. Precisa enviar os 7? Não, jamais. Você vai escolher um deles, né, o que for mais fácil para você, o que você e o seu membro familiar tiver, e vai enviar para eles. Então são eles: CNH, carteira de identidade, né, que é o RG, passaporte emitido pelo Brasil, identificação militar, a carteira de trabalho, o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros, né, se for o caso, e carteira funcional emitida por repartição pública. Comprovante de pagamento de pensão alimentícia. Isso se refere tanto ao aprovado quanto a algum membro do grupo familiar, como um irmão ou uma irmã. Então você vai precisar da cópia da decisão judicial, né, que é um acordo homologado, ou então da escritura pública dessa pensão. Comprovante de residência. Gente, comprovante de residência tem uma vasta lista do que se encaixa como comprovante de residência. Eu vou deixar aqui do ladinho, mas eu vou falar os principais, tá bom? Geralmente são mais de 7 documentos que eles aceitam e, de novo, você vai escolher um deles e você vai enviar o que for mais fácil para você. Então, os documentos são uma conta de gás, água, energia elétrica, telefone, seja ele fixo ou móvel, declaração do imposto de renda, contrato do aluguel com firma reconhecida em cartório, declaração do proprietário do imóvel também com firma reconhecida em cartório, fatura do cartão de crédito e até boleto bancário da mensalidade escolar ou do plano de saúde eles aceitam. Comprovante de conclusão do ensino médio. Você tem que comprovar que você concluiu o seu ensino médio toda em rede pública ou então que você foi bolsista integral numa rede particular. No site deles eles falam também que eles aceitam os rendimentos do Enem e do Enseja, né, caso você não tenha o seu boletim, alguma coisa do tipo. Caso você tenha feito o seu ensino médio fora do Brasil, né, no exterior, você precisa ter a via original da comprovação que você fez esse tipo de ensino lá fora do Brasil. Ele precisa estar traduzido para o português e também precisa ser feito por um tradutor juramentado. Então tem todo um processo dentro da lei para você enviar esse tipo de documento, caso seja o seu caso. Caso você seja professor da educação básica do Brasil, então você precisa enviar um comprovante de efetivo exercício. Comprovante de deficiência, se for o caso, você precisa de um laudo médico que tenha grau e espécie da deficiência junto com o código CID, que é a classificação internacional da doença. Comprovação do divórcio, óbito ou separação dos pais, caso eles não façam parte do seu grupo familiar. Ah, Gabi, os meus pais não fazem parte do meu grupo familiar, mas são por outros motivos. Então você precisa da declaração das duas pessoas, especificando o porquê que eles não fazem parte do seu grupo familiar. Mas isso é muito específico. Tem faculdade que pede e tem faculdade que não. São tantos documentos que eu tô perdendo até a voz. Eu deixei por último os comprovantes de rendimentos, porque eles são muitos e eles têm muitos subtópicos. Então, vamos lá, prestando atenção nesse porém, porque é imenso a lista de documentos que eles pedem, só pra comprovar que você é pobre mesmo. Eu tô olhando pra cá porque tá o meu notebook, então eu vou precisar olhar muito pra cá porque são muitos documentos, mas vamos começar com as pessoas assalariadas. Então você vai precisar enviar todos esses documentos que eu vou falar aqui de cada pessoa assalariada do membro do grupo familiar. Então os documentos são os 3 últimos contra-cheques, no caso de renda fixa,
e os 6 últimos contra-cheques quando houver o pagamento de comissão ou hora extra. Declaração do imposto de renda, carteira de trabalho atualizada e registrada ou o carnê do INSS. O extrato da conta vinculada ao trabalhador do FGTS, referente aos 6 últimos meses, e os extratos bancários dos últimos 3 meses. Trabalhadores rurais, você vai precisar de declaração do imposto de renda, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. Declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, nota fiscal de venda dos últimos 6 meses, extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos da pessoa física e da pessoa jurídica vinculada. E quaisquer declaração tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou ao membro do grupo familiar, quando for o caso. Aposentados e pensionistas, vocês vão precisar de declaração do imposto de renda, acompanhado do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. O extrato bancário dos últimos 3 meses e o extrato mais recente do pagamento do benefício. Pessoas autônomas, vocês vão precisar de declaração do imposto de renda também. Quaisquer declaração tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou algum membro do grupo familiar. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada, e extratos bancários também dos últimos 3 meses. Essa última lista que eu passei para as pessoas autônomas também é a mesma lista para os profissionais liberais. Documentos para sócios ou dirigentes de empresa. Vocês vão precisar dos últimos 3 conta-cheques de remuneração mensal, declaração do imposto de renda, declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, quaisquer declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou algum membro do grupo familiar, e os extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. Gente, eu nem acredito que é o último subtópico. Vamos falar de rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis ou imóveis. Vocês vão precisar de declaração do imposto de renda, extrato bancário dos últimos 3 meses e o contrato de locação ou arrendamento devidamente reconhecido em cartório, acompanhado com os últimos 3 comprovantes de recebimento. Bom, gente, finalmente terminamos e, que nem eu falei antes, pode ter faculdade que pede sim documento a mais e faculdade que pede documentos a menos. Então é muito importante, depois que você for aprovado, conferir o seu e-mail com a lista da faculdade, que eles sempre mandam depois que eles confirmam a sua aprovação. Caso a faculdade demore muito para enviar esse e-mail, corre atrás, entre em contato com a faculdade, porque faculdade particular é um mal para você provar que você é minimamente pobre para fazer aquele tipo de faculdade pagando, sabe? Então espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que eu tenha te ajudado pelo menos um pouco. Se você tiver pelo menos 80% dessa lista adiantado, eu acredito que assim, seja uma efetivação de matrícula tranquila, minimamente tranquila, dentro do possível. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me seguir lá nas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até o próximo.